Antes de começar o meu tema, na verdade, eu só queria dar um ponto final aqui na questão que o Oswaldo estava falando, se essa lei efetivamente vai contribuir para o fim da guerra fiscal ou não, né? E que efetivamente vai depender dos agentes envolvidos. Eu sou de Pernambuco e tenho a dizer que, faltando 6 dias antes da publicação da lei complementar, sabendo-se da publicação da lei complementar, o Estado de Pernambuco fez editar um novo decreto com mais um benefício fiscal, né? Tido a margem, com FAS, obviamente. Sabia-se que havia exigência de que só haveria convalidação daqueles que fossem editados até a lei complementar. O Estado de Pernambuco, sabendo que o seu principal incentivo, que é o PRODEP, está sendo questionado no STF por uma ADIM, para não ter risco, obviamente, editou um novo, que é quase idêntico ao PRODEP, chamado de PROIND, agora. E, na realidade, ele flexibilizou mais ainda as regras para adesão aos benefícios fiscais. Então, assim, se formos efetivamente depender da boa vontade de cada um dos agentes e que realmente essa questão, agora com a lei complementar 160, diminui um pouco a questão do coro para poder dar as remissões, e aí vai. Mas ficar dependendo da boa vontade de 27 agentes estatais, cada um com um interesse específico diferente, por conta de suas diversas realidades, vai ser complicado a gente conseguir alguma coisa em termos de resolução de guerra fiscal. E nisso eu falo também em relação ao tema que eu vou tratar um pouco aqui agora, que também não deixa de ter relação e de ser um reflexo da guerra fiscal, né, que é essa parte do comércio interestadual, principalmente após o boom do comércio eletrônico. Teve uma modificação com a emenda constitucional de 87 de 2015, já são 2 anos aí que a emenda constitucional já foi promulgada, mas até hoje existem controvérsias em relação a esse tema. O professor Ives Gandra, na sua palestra de abertura, excelente, por sinal, que você suga toda aquela experiência, aquele histórico que ele tem em relação a toda essa sistemática de reformas tributárias, ele bem falou 2 coisas. O ICMS, dentro da federação e para os estados, é o principal tributo. Ninguém duvida disso, né? E, por ser o principal tributo, ele é o mais visado por todos os entes da federação. E também, não sei se propositadamente ou não, ele é o tributo mais complicado que se tem para se operar. E cada vez que sai alguma nova tentativa de resolução de um problema, na minha cabeça o que fica é que complicou mais ainda, né? Esse ponto da Lei Complementar 160 é um deles. Ele veio para resolver, mas não resolveu totalmente. O Estado de Pernambuco, como eu falei, tomou isso por base para poder editar mais um decreto inconstitucional. Então, dentro da representatividade do ICMS para os estados, eu trouxe isso aqui também, a realidade de Pernambuco, né, que é o meu estado. Todos os slides que eu trouxe aqui com dados, eu trouxe do site da Secretaria da Fazenda de Pernambuco em relação ao ano passado, né, que esse ano eu não tenho os números fechados ainda. Mas, enfim, o ICMS é, para grande parte dos estados, a maior fonte de receita tributária, efetivamente. A gente vendo aqui no quadro, em Pernambuco, em 2016, o ICMS representou 82% da receita tributária. Os outros tributos, IPVA, ITCMD, imposto de renda retido na fonte, ficam para trás. E essa representatividade, ela também tem impacto em relação aos municípios, né, que tem 25% do produto da arrecadação do ICMS. Então, dentro do Pacto Federativo, efetivamente, não só para os estados, mas também para os municípios, a arrecadação do ICMS é de extrema relevância. E o que é que a gente tinha antes, então, da emenda constitucional 87 em relação às operações interestaduais, que é o tema que a gente vai tratar aqui? A Constituição Federal dizia, artigo 155, parágrafo 2º, 7A e B e 8, em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto, e a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Na hipótese da linha A, dizia lá o inciso 8, do inciso anterior, caberá ao estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Então, resumidamente, o que nós tínhamos antes da emenda 87, em relação às operações interestaduais, era isso. A situação era, o critério de definição de quais seriam as alíquotas aplicáveis era saber se o destinatário final ele era ou não era contribuinte do ICMS. Se ele era contribuinte do ICMS, incidiria 2 alíquotas, a interestadual, destinada ao estado de origem, e a diferença de alíquota
em relação ao que iria para o estado de destino. Então, supondo uma operação em que uma empresa qualquer do ramo de venda de tecidos estava precisando de um computador para poder operar, comprava esse computador aqui do estado de São Paulo. Como a empresa lá é contribuinte do ICMS, iria incidir essas alíquotas. A interestadual, 7% ficaria aqui para São Paulo, e a diferença de alíquotas iria para o estado de destino, no caso Pernambuco, no meu exemplo. Se o consumidor não fosse contribuinte do ICMS, a alíquota que se aplicaria era interna do estado de origem e ficaria integralmente o ICMS para o estado de origem. Então, se ao invés de ser uma empresa que fosse comprar esse computador, fosse eu, pessoa física, por exemplo, que fosse comprar esse mesmo computador para o meu uso pessoal, o que se aplicaria antes da emenda 87 era esse regramento. Eu sou consumidor final, não sou contribuinte do ICMS, como é que se apuraria? O estado de São Paulo aplicaria sua alíquota interna e ficaria com 100% do ICMS. Essa regra, ela vigeu normalmente até mais ou menos 2009, 2010. Havia já discussões maiores sobre esse tipo de repartição, mas antes do comércio eletrônico estourar, a representatividade dessas operações que envolviam o consumidor final não contribuinte do ICMS, ela não era tão grande. Eu, por exemplo, antigamente iria numa loja, lá no meu estado, no shopping, e compraria um computador lá. Hoje eu vou na internet, vejo que se eu comprar pela internet, às vezes eu tenho mais de 15% de desconto se eu vou comprar, e vou preferir comprar pela internet. Então, a situação do consumo mudou. E essa realidade, na forma de aquisição de bens, implicou também uma mudança do cenário. Se antes todo o ICMS ficava com o estado de origem e os estados de destino, tido por consumidores, vamos assim dizer, meio que se calavam porque não havia muita representatividade desse impacto de ICMS, a partir do momento em que essa realidade mudou, obviamente, o interesse deles numa parcela desse imposto também mudou. Né? Porque eu, que moro em Pernambuco, se antes eu comprava numa loja lá, o ICMS que eu pagava ficava para o estado de Pernambuco. Se eu deixei de comprar para a internet, para uma empresa que está me vendendo em São Paulo, agora o tributo vai ficar em São Paulo. Então, na medida em que sobe a evolução do comércio eletrônico no Brasil, que eu representei aqui nesse quadro, proporcionalmente sobe também a descompetitividade em relação aos estados que são tidos por consumidores. Então, vejam, de 2011 para 2017, houve, segundo o EBIT, informação de 2017 atualizado, a evolução do faturamento no comércio eletrônico no Brasil em bilhões saltou de 18,7 para 49,7. 50%, basicamente, de aumento em mais ou menos 6 anos. Né? E 17 não está nem fechado ainda. Isso representa também que grande parte dos estados consumidores tiveram uma perda proporcional em relação a essa arrecadação, que ficaria somente no estado de origem. A evolução do número de consumidores, proporcionalmente, também aumenta. 2013 para 2016, pula de 31,3 milhões de brasileiros para 47,9 milhões de brasileiros. E a gente sabe que a tendência disso é aumentar. Né? Minha mãe, por exemplo, não compra, não faz compra no comércio eletrônico, ela não é habituada com isso. Né? Mas meus filhos farão. Então, a tendência é que esse número aumente. E isso, consequentemente, o crescimento do comércio eletrônico causa uma concentração da arrecadação nos estados tidos por produtores e uma guerra fiscal em relação aos estados tidos por consumidores. Os estados consumidores, no afã de também participarem um pouco dessa arrecadação, conseguiram, então, promover no CONFAS um protocolo, o protocolo ICMS 21 de 2011, cujas principais normas eu trouxe aqui para vocês terem uma noção. Na cláusula primeira, havia esse acordo que as unidades federadas signatárias desse protocolo poderiam exigir, nos termos nela previstos, a favor da unidade federada de destino, da mercadoria ou do bem, a parcela do ICMS na operação interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou bem de forma não presencial, por meio de internet, telemarketing ou showroom. E aí vem o parágrafo único, que causou grande polêmica na época também. A exigência do imposto pela unidade federada destinatária da mercadoria aplica-se, inclusive, nas operações procedentes de unidades da federação não signatárias deste protocolo. Então, algumas unidades da federação do Sul e Sudeste, principalmente, e o Amazonas, não assinaram esse protocolo, porque, obviamente, teriam perda de arrecadação.
Mas o protocolo em si, ele vincula essas pessoas, ainda que não signatárias, a cumprir as suas regras. E isso para o contribuinte. O que é que existia na prática? Eu sou um contribuinte, de novo, eu comprei um computador que veio do estado de São Paulo para Pernambuco. Segundo a Constituição, o ICMS deveria ficar todo com o estado de São Paulo, né, segundo aquela regra da origem que a gente viu. Pelo protocolo, e a cláusula segunda diz como é que seria feita a repartição, pelo protocolo, uma parte desse imposto teria que ser destinada a Pernambuco, ao arrepio da Constituição Federal. E os estados que não assinaram esse protocolo, o que é que fizeram? Olha, eu não estou vinculado, eu vou cobrar o imposto do jeito que a Constituição fala. Então, cobrava-se o imposto cheio aqui, e quando se chegava lá no destino, iria se cobrar o diferencial de alíquotas. Ou seja, havia uma bitributação clara em relação a esse protocolo, que, de novo, foi algo tido para tentar resolver um problema e só acabou complicando ainda mais. Então, esse protocolo não foi assinado por esses estados, São Paulo, Paraná, Rio, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazonas, não fazia qualquer distinção entre consumidores finais, contribuintes ou não, para termos da repartição da receita do ICMS, ao contrário do que a Constituição fazia, e pelo parágrafo único, como eu falei, ela vinculava, inclusive, aqueles que não assinaram e causavam uma bitributação. Esse protocolo foi tido por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2014, no finalzinho de 2014. O Supremo entendeu que a cobrança nas operações interestaduais pelo estado de destino, nas hipóteses em que os consumidores finais não se afiguram como contribuintes do tributo. Inconstitucionalidade. Hipótese de bitributação, Constituição, artigo 155, parágrafo 2º, 7b, e a ofensa ao princípio do não confisco, liberdade de tráfego, e aí vai. Diante desse cenário, em que o protocolo não conseguiu resolver o problema, os estados continuaram pressionando, e, em 2015, saiu a emenda constitucional 87 de 2015, que, basicamente, constitucionalizou aquele protocolo. Tem algumas alterações que a gente vai ver depois. Mas agora o texto da Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, 7 e 8, tem essas redações. E diz lá o inciso 7. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, então agora é irrelevante, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, aquela operação que antes havia o DIFAL e a alíquota interestadual, somente se o destinatário fosse contribuinte do imposto, agora ela vale também nas situações em que o destinatário não é contribuinte do imposto. Então, hoje, se eu comprar um computador, hoje, em regra, na mesma situação que eu falei desde o começo, no mesmo exemplo, hoje haverá a alíquota interestadual fica para o estado de São Paulo e o diferencial de alíquotas vai para o estado de Pernambuco. Para fins de repartição, então, hoje não mais importa se o destinatário final é contribuinte ou não é contribuinte. Importa para saber quem vai ser o responsável pelo recolhimento do imposto, do diferencial de alíquotas, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. A inciso 7 diz: a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença de alíquotas de que trata o inciso 7 será atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, ou ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Então, se eu, pessoa física, compro esse computador, como eu não sou contribuinte do imposto, o diferencial de alíquotas vai ter que ser calculado e recolhido pela empresa que está aqui em São Paulo. Ela vai pagar, numa guia, o interestadual para o estado de São Paulo, e numa outra guia, ela vai pagar a diferença de alíquotas para o estado de Pernambuco. No mesmo exemplo, se fosse uma empresa lá que comprou o computador para o uso dela, como a empresa é contribuinte, a situação se inverte. Quem vai ter que fazer o recolhimento do diferencial de alíquotas é a empresa no local de destino. Então, a empresa que remete aqui faz o recolhimento da parte interestadual e o produto chegando, atravessando a fronteira de Pernambuco, vai haver o recolhimento da diferença de alíquotas. Então, hoje, o novo quadro, depois da emenda constitucional, é esse. O que mudou foi aqui. A emenda constitucional trouxe essa situação de cima para aqui para baixo. O consumidor final, sendo ou não sendo contribuinte, pouco importa. Vai haver agora a incidência de duas alíquotas. A interestadual, que vai ficar para o estado de origem, da mesma forma, e o DIFAL, que vai para o estado de destino.
como eu disse, a única importância que existe agora em se saber se o destinatário final é ou não é contribuinte é para fins dessa responsabilidade pelo recolhimento. Se ele for contribuinte, a responsabilidade é do comprador, do adquirente. Se não for, é do vendedor. Diversamente do que acontecia com esse protocolo, a emenda constitucional estendeu essa situação para todo tipo de operação interestadual. O protocolo falava somente daquelas não presenciais. Hoje também as presenciais são abarcadas por essa emenda constitucional. Todas elas agora, então, aplicam-se à regra do diferimento de alíquota. Equiparou esse tratamento dos destinatários finais contribuintes ou não, como eu falei, e o DIFAL sempre será devido ao estado de destino, e houve uma inversão que antes predominava na Constituição da regra do estado de origem, para definir qual era a alíquota aplicável, e agora é a regra do consumo, do estado de consumo. E isso está bem refletido mais na frente, no convênio que eu vou tratar daqui a pouco. Então, hoje, como o ICMS é um tributo que incide sobre o consumo, o critério que a Constituição adota é ele para definir tanto se vai haver ou não a repartição e para definir qual é a legislação aplicável no caso. O ADCT, como essas regras, essas alterações da emenda constitucional, certamente tiveram impacto positivo para os estados de destino, mas também negativos para os estados de origem, o ADCT, no artigo 99, para não ter esse rompimento tão abrupto, não ser sentido de imediato, trouxe umas regras de transição, que estão aqui descritas nesse artigo 99. Esse 2015 aqui, que ficava, o diferencial de alíquotas era repartido, ficava 20% para o estado de destino e 80% para o estado de origem. Essa regra tem em vermelho porque, na realidade, ela nunca foi aplicada, porque a emenda constitucional, na verdade, só começou a surtir efeitos em 2016. Então, ao que se aplica hoje, se aplicou no ano de 2016 essa regra, 40% do diferencial de alíquotas ficava para o estado de destino e 60% para o estado de origem. Em 2017, está se aplicando essa, até que em 2019 fica 100% com o estado de destino. O convênio, como eu falei, a Constituição Federal ela ainda não tem regulamentação por lei complementar. Essa emenda constitucional ainda pende de regulamentação por lei complementar. Consequentemente, o que há hoje são várias legislações dos estados, cada estado tem a sua, São Paulo tem a sua, Pernambuco tem a sua, Ceará eu sei que já tem a sua, também regulando há um bocado de tempo essa situação, e um convênio que foi celebrado entre os estados para tratar um pouco da matéria. E aí é onde eu digo que, às vezes, quando a gente quer facilitar, a gente acaba complicando, né? Porque esse convênio já é objeto de questionamentos por ADIM também, que eu vou chegar daqui a pouco, não vou demorar muito. Ele tem algumas regras específicas que esclarecem, mas outras que complicam um pouco. As principais cláusulas desse convênio eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Então, a cláusula 4ª fala que o recolhimento do imposto a que se refere a Alínea C dos incisos tais e tais, que é o diferencial de alíquota, deve ser recolhido por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos estaduais, GNRE, ou outro documento de arrecadação, de acordo com a legislação da Unidade Federada de Destino, por ocasião da saída do bem ou início da prestação do serviço. Cláusula 5ª. A critério da Unidade Federada de Destino e conforme dispuser a sua legislação, pode ser exigida ou concedida ao contribuinte localizado na Unidade Federada de Origem inscrição de cadastro de contribuinte. Em Pernambuco, isso é exigido, certo? Então, quem tiver em Pernambuco, qualquer empresa que estiver remetendo bem de qualquer lugar do Brasil para um consumidor final em Pernambuco, tem que ter cadastro lá em Pernambuco. Então, se eu sou uma empresa que estou aqui em São Paulo e que presta serviço de transporte intermunicipal ou eu faço operação de circulação de mercadoria, eu tenho cadastro em Pernambuco. E eu não tenho a menor sombra de dúvida que a grande maioria dos estados vão adotar essa política para poder ter controle, efetivamente, das operações. E isso, por consequência, o que é que traz de impacto também? Cada empresa que está sediada num determinado estado e que faça operações interestaduais, se fizer para o Brasil inteiro, vai ter que ter 27 cadastros diferentes para esse tipo de operação. Cláusula 6ª. O contribuinte do imposto de que trata as alíneas C, o DIFAL de novo, situado na unidade federada de origem, deve observar a legislação da unidade federada de destino do bem ou de serviço. Então, até por uma questão de lógica, a regra que vai repercutir na apuração e recolhimento do DIFAL, da diferencial de alíquotas, que vai ficar no estado de destino, vai ter que ser regida pela legislação do estado de destino,
Hoje a gente não tem uma lei complementar que uniformize esse tratamento, então cada um dos estados hoje está autorizado a dizer como é que vai ser essa regulamentação dentro do seu território. Isso, para uma grande empresa, já causa problema. Eu tenho que conhecer a legislação de ICMS tributária de 27 unidades diferentes, cada uma com exigência diferente, cada uma com uma guia diferente de recolhimento, com um código diferente de recolhimento. Imaginem essa situação para as empresas de pequeno e médio porte. Elas se tornaram insustentáveis e elas, por força do convênio, pela cláusula 9ª, elas se sujeitam, ou se sujeitariam, aos termos desse convênio. Diz lá, aplicam-se as disposições deste convênio aos contribuintes optantes pelo regime, pelo Simples, para correr mais rápido, instituído pela Lei Complementar 123, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino. Então, uma empresa hoje, aqui, que vende camiseta, vamos supor, ela vai vender uma camiseta para uma pessoa que está no Pará. Ela, segundo essa cláusula 9ª, estaria sujeito à regulamentação do convênio. Ou seja, ela teria que ter uma inscrição lá no Pará, ela teria que fazer o recolhimento aqui no estado de São Paulo da alíquota interestadual e teria que fazer o recolhimento do DIFAL para o estado do Pará, segundo a legislação do estado do Pará. Aí, o que é que acontece? Essa cláusula, especificamente, ela afronta diretamente a Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123, quando trata do Simples Nacional e as empresas que são elas sujeitas, ela diz quais são os tributos que estão dentro do recolhimento unificado. Dentre eles, o ICMS, e que será feito mediante documento único de arrecadação. No inciso 13, ele excetua, no parágrafo 1º, inciso 13, ela excetua, vou acabar antes disso, ela excetua algumas situações desse recolhimento mediante uma guia única. E aí diz lá, o recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Em relação ao ICMS, diz lá, nas aquisições em outros estados e no Distrito Federal, de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação relativo ao diferencial de alíquotas. Então, o que é que acontecia? O que é que acontece, na verdade, em relação à Lei Complementar 123? As empresas optantes do Simples, elas só vão ter que recolher o DIFAL em guia apartada se elas forem adquirentes de algum bem, e não quando elas são vendedoras. Então, por que isso é assim? Porque o que a Constituição prega para elas é exatamente simplificar a vida dessas empresas. Primeiro, que elas não têm condições de custear toda essa burocracia que vem junto com essas alterações legislativas que a gente acabou de ver. E segundo, e aqui vem, o SEBRAE, numa manifestação que foi dada nessa ADIM, que eu vou falar dela em instantes, o SEBRAE, depois da emenda constitucional, fez uma pesquisa e chegou a essa conclusão. Só para adiantar um pouco, houve uma propositura de uma ADIM 5464, proposta pelo Conselho Federal da OAB, questionando exatamente essa cláusula 9ª do convênio. Essa ADIM só trata dessa cláusula 9ª. E foi dada uma liminar suspendendo os efeitos dela em relação às empresas optantes do Simples. Essa liminar foi dada em fevereiro de 2016. E a emenda constitucional, junto com o convênio, começaram a viger a partir de janeiro de 2016. Ou seja, teve interregno de mais ou menos 1 mês e meio entre a vigência e a concessão da liminar. Nesse 1 mês e meio, o SEBRAE disse o seguinte: o contribuinte passou a ser responsável pelo cálculo da diferença entre as alíquotas cobradas no estado de origem e na unidade de destino do produto. A medida também obriga o empresário a se cadastrar no fisco do estado para o qual está vendendo, ou seja, o empresário terá que registrar em 27 secretarias de fazendas diferentes, além de gerar 4 guias a mais para cada nota fiscal emitida. Consequência: a medida adotada pelo CONFAS, que alterou as regras de recolhimento do ICMS nas operações de venda interestaduais, está gerando o fechamento de uma empresa por minuto no Brasil. Ou seja, o impacto dessa alteração legislativa durante 1 mês, basicamente, segundo o SEBRAE, foi esse. Uma empresa, optante do Simples, obviamente, estava supostamente fechando por minuto. Por quê? O próprio SEBRAE falou. Para as grandes empresas se adequarem a essas alterações legislativas, elas gastaram pelo menos 2 milhões a 3 milhões para adequar o sistema,
contratar novas pessoas para poder cumprir as novas obrigações acessórias que surgiram com essa alteração legislativa, que é um outro câncer, como o professor Adolfo falou no começo, e que o professor Ives falou também no começo. A burocracia que vem junto com a nossa legislação, e a nossa legislação tributária, é imensa. Por isso que eu falo, toda vez que a gente quer, às vezes, solucionar um problema, a gente acaba gerando outros tantos. Por conta dessa realidade, o Conselho Federal entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 9º do convênio, e foi dada a liminar pelo ministro Dias Toffoli, dizendo que essa regra violava diretamente o artigo 146 da Constituição, porque não dava, muito pelo contrário, simplicidade alguma às atividades das microempresas e empresas de pequeno porte, e que isso violava a competitividade dessas empresas, além da isonomia, porque outras que não fizessem esse tipo de operação não estariam sujeitas ao mesmo tratamento. E esse convênio, como eu falei, ele não é questionado simplesmente em relação a esse item, né, em relação ao simples. Existe uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que também está na relatoria do ministro Dias Toffoli, a 5469, que discute a constitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e, novamente, a 9ª do convênio, sobre esse principal argumento, de que o convênio dispõe sobre base de cálculo, contribuinte, tratamento tributário favorecido e ICMS, e invade, portanto, matéria reservada à lei complementar. Esse daqui foi o fundamento que o ministro Dias Toffoli usou, a invasão de matéria reservada à lei complementar, para dar a liminar naquela outra ação que eu falei com vocês ainda há pouco. Nesse caso aqui específico ainda, não houve apreciação do pedido de liminar. O ministro Dias Toffoli consultou as secretarias de Fazenda dos Estados, o CONFAS, e pediu a opinião do Ministério Público Federal. Todas as secretarias já deram suas manifestações e o Ministério Público opinou pela constitucionalidade dessas cláusulas, exceto a 9ª, até porque já havia sido objeto da decisão liminar antes. Ele simplesmente copiou os argumentos de lá para poder dizer. Mas o Ministério Público Federal entendeu que, em relação a todas as demais cláusulas questionadas, que tratam da diferenciação da alíquota, algumas delas falam, efetivamente, de base de cálculo do ICMS. A cláusula 3ª, que também é bem questionada, fala do crédito tributário gerado, como é que você vai usar esse crédito em relação ao diferencial de alíquotas. Todas elas, segundo o Ministério Público Federal, são constitucionais, porque o convênio não estaria invadindo nem criando legislação nova, estaria simplesmente reproduzindo os critérios que já estão na Lei Complementar 87 e o que está agora na Constituição Federal. Então, existem todas essas discussões em torno dessa regulamentação e não há ainda uma lei complementar que possa solucioná-las. O que é que eu tiro, no final das contas, em relação a isso? Olhando aqui para o meu umbigo. A gente está falando tanto de São Paulo aqui, os problemas que ele vai ter. Em relação ao meu estado de Pernambuco, essa alteração legislativa, efetivamente, só trouxe benesses. Não estou dizendo que ela é correta, que ela é a melhor possível, nem que ela está sendo aplicada da forma como deveria. Mas só em 2016, essa alteração e o recolhimento do DIFAL nessas operações que antes não eram repassadas ao Estado, acarretou o ganho de 122 milhões de transferências. E somente dizendo que 122 milhões em 2016 corresponde a 40% do DIFAL. Né? Então, 40% dessa diferença de alíquotas nessas novas operações geraram para o Estado de Pernambuco 122 milhões, que para o Estado de Pernambuco é muita coisa. Então, é nesse cenário, pessoal, de incerteza ainda, a gente não sabe como é que vai ser o desfecho dessas liminares, dessas ações diretas, não sabe quando e se e como virá a regulamentação por lei complementar, que a gente vê esse cenário, como eu falei desde o começo, que algumas medidas às vezes vêm para tentar contribuir e solucionar alguns problemas, mas não sei se às vezes é de propósito que se deixam algumas arestas exatamente para se complicar mais ainda. Então, com isso, eu encerro a minha exposição e agradeço a todos vocês.